Estamos dando início ao 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e ao 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Evento que será transmitido de forma online em função dessa pandemia do novo coronavírus que se estabeleceu no mundo inteiro. Esse evento era para ter sido realizado de forma presencial no dia 24 de abril de 2020, aqui em Getúlio Vargas, mas em função da situação toda, desse isolamento todo que nós temos que nos cuidar, nós estamos levando aos senhores essas palestras que entendemos importantes em função do resultado que ela trará a nossas propriedades, a nossa atividade agrícola e dessa forma também gerando então desenvolvimento da nossa comunidade. Esperamos então que os senhores aproveitem essas informações que o nosso Fórum Norte Gaúcho vai levar aos senhores e que de alguma forma trará um resultado da sua atividade. Olá, nós queremos saudar a todos que estão acompanhando o 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e o 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Como representante do Poder Público Municipal, queremos dizer que o município de Getúlio Vargas, diante de todo esse contexto de pandemia, não poderia deixar, em parceria com o Sindicato Rural e demais entidades, de levar a todos os nossos produtores informações importantes neste momento para que o agronegócio continue forte e levando o nosso Brasil, o nosso estado à frente, principalmente nas dificuldades que temos na nossa economia. Esperamos que esse encontro possa trazer informações e auxiliar a todos neste momento. Tenhamos todos um ótimo e maravilhoso encontro. Contamos agora com a palestrante Estael Cias, a diretora da Metsul Meteorologia, o qual realizará uma palestra sobre projeções climáticas do inverno e tendências para o segundo semestre. Olá a todos que me assistem do 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo, 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Nós temos aqui a imagem do belo folder do evento. Infelizmente não foi possível fazer presencialmente, estamos aqui fazendo essa palestra gravada. É a minha primeira experiência, então vou buscar ser o mais didática possível. Se tiverem dúvidas, mandem as perguntas, eu gravo um outro vídeo só respondendo as dúvidas, se for o caso. A intenção é que haja o melhor aproveitamento possível das informações que eu vou apresentar para vocês. Eu sou a meteorologista Estael Cias, sou da Metsul, tenho 20 anos de experiência, me formei lá na UFPEL em Pelotas, tenho mestrado na USP. Dito isso, eu vou dividir a palestra em três partes. A primeira dessas partes é falar de como foi a chuva nesses últimos meses, o que gerou essa estiagem severa, histórica, que afeta o sul do Brasil, não só o Rio Grande do Sul. Depois, os vetores que influenciam no regime de precipitação e o que nós teremos aí se desenhando para o cenário dos próximos meses. E, por fim, a projeção de chuva e temperatura para a região de Getúlio Vargas e Rio Grande do Sul de uma forma geral. Então, falando dessa estiagem histórica que afeta o sul do Brasil, ela começou no mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e esse comecinho do mês de maio ainda tivemos os efeitos da estiagem sobre o território gaúcho, muito mais severo do centro em direção ao sul, então naquela região ali de Pelotas, região de Bagé, teve menos chuva em comparação a outras áreas, inclusive a região de Getúlio Vargas, que também sofre com a estiagem, mas em termos de chuva, da quantidade de precipitação registrada nesses últimos meses, a situação foi bem mais crítica, indo em direção à fronteira com o Uruguai, na metade sul do estado. Os volumes de precipitação foram menores por lá. E fazendo um apanhado geral, aqui nós temos a anomalia de precipitação, quanto a chuva ficou abaixo ou acima da média nos últimos 180 dias. Então nós temos aqui, isso aqui é uma imagem de monitoramento de satélite da NOAA, do Serviço Norte-Americano de Monitoramento de Previsão do Tempo, e aqui nós temos o déficit de precipitação, a gente consegue observar que ficou entre 300 e 500 milímetros aqui em toda essa região aqui, que pega Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, Paraguai, a gente observa Mato Grosso do Sul, aqui também Paraná, Santa Catarina. Então essa estiagem ela não afeta só o Rio Grande do Sul, trata-se de um fenômeno maior, mais abrangente, uma grande área com déficit de precipitação e déficit importante. Nesses últimos 6 meses, faltou chover em média de 300 a 500 milímetros. Algumas áreas até chegou a faltar
700 milímetros. Por que eu estou mostrando isso? Para deixar claro que a chuva voltou a acontecer nesse mês de maio, mas não são poucos episódios de precipitação que vão reabastecer nesse nível de 500 a 700 milímetros. É preciso que haja aí chuva persistente por um período longo para que haja recuperação de tudo isso que faltou nesses últimos 180 dias. Olhando 2 trimestres aqui, a climatologia de dezembro, janeiro e fevereiro, e o percentual dessa climatologia, dessa média, que foi registrado. Para entender melhor, a climatologia, o que é normal chover na metade norte do estado, incluindo aí a região de Getúlio Vargas, Erechim, é algo em torno de 500 milímetros neste período, dezembro, janeiro e fevereiro. Somando esses 3 meses, o esperado seria algo em torno acima de 500 milímetros em toda essa região. Nesse período de dezembro, janeiro e fevereiro, o percentual da chuva registrada ficou abaixo de 50% aqui nessa região, em torno de 25% a 50% nessa região da metade norte. Então, desses 500 milímetros, em média choveu 200 até menos, 150 a 200 milímetros. Então isso mostra um déficit grande nesse trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro. E coincidindo com ondas de calor, tivemos períodos de 40 graus no Rio Grande do Sul, e isso, então essa combinação de períodos quentes com pouca chuva acabou deflagrando efeitos muito nocivos ao setor agrícola. Era um período sensível, principalmente da soja, que precisava de água nesse momento. O arroz até não teve tantos prejuízos, mas a soja e o milho também. Então, essa falta de precipitação nesse momento foi crucial para a sua produtividade. E olhando fevereiro, março e abril, foi o período até que teve menos chuva, comparando aí todo o período dessa estiagem. Aqui, o que seria normal? Seria algo em torno aqui de 400 a 500 milímetros na região de Getúlio Vargas, e o percentual, o acumulado, melhor dizendo, o acumulado de precipitação nesse período de fevereiro, março e abril ficou na faixa de 200 milímetros. Então, o normal seria de 400 a 500, choveu cerca de 150 a 200 milímetros. Então, realmente um volume muito abaixo do normal, ainda num período que teve ondas de calor. Então, isso vai explicando, vai desenhando o porquê dos efeitos tão prejudiciais que nós tivemos, não só no setor agrícola, mas em termos de baixa umidade do solo e da vegetação, que deflagrou muitas queimadas nesse período, o nível dos rios baixíssimo, com problemas de racionamento em várias cidades gaúchas, não só do sul da campanha, mas também da parte central, e mesmo aqui na região metropolitana chegamos muito perto de um período de racionamento. E aí, aqui fazendo um apanhado, a região de Getúlio Vargas, pelos dados do Instituto Nacional de Meteorologia, peguei as cidades que compõem essa metade norte, que tem abrangência e medição das estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, porque é uma rede de dados antiga, em algumas estações são mais de 100 anos de medição, e é o que a gente usa como referência quando a gente vai falar de climatologia. Em Erechim, a cidade mais próxima aí, de Getúlio Vargas, que possui estação meteorológica oficial, choveu 278 milímetros desde fevereiro até o dia 11 de maio. Coloquei 11 de maio porque a partir do dia 12 voltou a chover. Isso representa 59% da média histórica de fevereiro até 11 de maio. Passo Fundo, na região, teve só 144 milímetros, 36% da média histórica. Cruz Altas, 99 milímetros, 23% da média histórica neste período de fevereiro a 11 de maio. Bom Jesus, 136 milímetros, 35%. Torres, 118. Lagoa Vermelha, 240 milímetros, 43% da média. E Caxias do Sul, 136, que representa 83% da média histórica. Então, toda a metade norte do estado apresentou um déficit importante de precipitação nesses últimos 6 meses. Aqui, comparando só o município de Erechim, o mês de abril de 2019 com o mês de abril de 2020, ano passado tínhamos a influência do dia El Niño, então choveu mais em frequência e intensidade, então dá para ver que é gritante aqui. Vejam só, todo o mês de abril, em Erechim, nós tivemos 4 episódios de chuva apenas. No ano passado, claro, a gente teve aqui em média de 15 a 20 episódios de chuva. E não foi só isso. Em abril de 2020, aqui está a linha de 10 milímetros. Apenas dos 4 episódios, 2 tiveram 10 milímetros diários de precipitação. Então, realmente uma estiagem muito severa, com poucos, escassos episódios de chuva. E quando a chuva acontecia, ainda era com fraca intensidade.
E aí as consequências, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, o nível dos reservatórios chegaram com menos de 15% da sua capacidade nesse mês de maio. O nível dos rios que abastecem ou que compõem o Sistema Sul de energia estão muito baixos. Vocês devem ter observado em reportagens o nível das cataratas do Iguaçu baixíssimo. A gente tem aqui a bacia do Iguaçu com a questão de 16% da sua capacidade, a maior parte dos rios que compõem o sistema Iguaçu. O rio Jacuí também aqui com um baixíssimo nível, em torno de 30%. O rio Uruguai, que está sendo atravessado a pé, aí justamente nessa região aqui do norte do Rio Grande do Sul, com algumas áreas com 5%, 10% da sua capacidade. Então a situação teve um efeito drástico no nível dos rios, e isso traz muita preocupação, porque se não tem água, como vai produzir? Mesmo que tenha um sistema de irrigação, é preciso que os rios tenham um mínimo aí de água para poder dar suporte ao setor agrícola e principalmente ao abastecimento de água nas cidades também, que nesse momento de pandemia é muito importante para a higiene. E outros efeitos, aqui nós temos uma reportagem que saiu no jornal Zero Hora, agora no começo de maio, dizendo que o número de municípios em situação de emergência deverá superar a marca em 2012, que foi a última estiagem que afetou o Rio Grande do Sul. Além disso, no site da Metsul, no metsul.com, nós fizemos uma matéria falando do número de incêndios que explodiu no final do mês de abril. Nós tivemos em fevereiro, março e abril números recordes de incêndios, de queimadas no Rio Grande do Sul, como consequência também dessa severa estiagem. Só no mês de abril foi registrado cerca de 400 focos de queimadas no Rio Grande do Sul, que representa 7 vezes abril de 2019. Como abril de 2019 teve chuva, teve mais umidade, o número de queimadas ficou em torno de 50, comparado aí aos 400 desse ano de 2020. Além disso, os rios atingem níveis históricos, como eu mostrei ali, o nível dos rios, em média, no sul do Brasil, estão com 15% da sua capacidade. Então, foram vários os efeitos. A grande preocupação agora, em virtude de tudo isso que eu mostrei, é justamente a chuva. E eu vou apresentar na próxima etapa aí da palestra justamente os principais vetores que podem influenciar no regime de precipitação a partir de agora. O mês de maio a gente já observou que a chuva começou a estar mais presente no Rio Grande do Sul, então já é o primeiro sinal de melhora. No dia 12 de maio a precipitação foi altíssima em municípios do centro do estado, em média 100 a 150 milímetros na região Centro-Serra, na região Santa Maria, lá em Santiago, no oeste, trechos da Grande Porto Alegre. Então foi um marco aí do início dessa recuperação, mas a chuva não atingiu todas as regiões. Então isso a partir de agora deve aos poucos ter um quadro de normalidade, e eu vou explicar por quê. Nessa etapa da palestra eu vou falar dos principais vetores que influenciam o regime de precipitação e temperatura em todo o planeta, especialmente, é claro, no Rio Grande do Sul. Quando a gente vai falar de projeção climática, não tem como não falar dos oceanos, porque o planeta, em praticamente 70%, é composto por oceanos, Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico. E ao longo dos anos, das últimas décadas, os cientistas começaram a monitorar os oceanos e observaram que havia um padrão no comportamento da temperatura da superfície do mar, além também da pressão atmosférica nas correntes marítimas. A partir desses padrões, primeiro se conheceu esses padrões e depois começou a correlacionar esses padrões com o movimento das massas de ar, com o movimento das áreas de instabilidade por todo o planeta, e se observou o que se chama de teleconexão. Então, fenômenos que acontecem no oceano têm impacto no comportamento da atmosfera. E não só localmente, mas muitas vezes em todo o planeta, com um ciclo de 30 dias, de meses. Então, a partir dessa avaliação, desse conhecimento aí dos oceanos, se observou que é possível correlacionar isso quando a gente vai fazer uma previsão, por exemplo, de 4, 6 meses, de um ano. E dentro dessas teleconexões, eu selecionei aqui as mais importantes. Fazer previsão climática não é algo simples, aliás, no Rio Grande do Sul nem a previsão de tempo de curto prazo é algo simples, porque o Rio Grande do Sul está numa zona de transição climática, em latitudes médias, então ao longo do ano tem influência de massas de ar quente e frio, e esse contraste de temperatura nos traz um cardápio muito amplo de fenômenos. Nós temos aí ondas de calor, ondas de frio, geada, neve, já tivemos furacão no norte do Rio Grande do Sul, temos tornado com uma certa frequência, que os tornados downbursts, vários fenômenos aqui trazendo
chuva, temporais, enfim, aqui para o estado. Por isso também, como meteorologista, é uma região muito interessante porque a gente está sempre aprendendo. Vamos às teleconexões então. Aqui eu selecionei as principais, esse é um mapa, um esquema, um organograma aqui do site de previsão da Austrália. Claro, o principal deles, né, o vetor principal, o principal índice importante aqui, que a gente está mais acostumado a falar, é justamente essa região do Oceano Pacífico Equatorial. Vejam aqui, ó, toda essa aqui é a região da linha do Equador, aqui é a Austrália, aqui é a América do Sul, e justamente bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial nós temos o que a gente chama de região ninho 3.4, quando há um aquecimento sustentado, persistente de 2 a 3 meses, pode se configurar um El Niño, porque esse aquecimento começa no oceano e a partir de então começa a ter influência na atmosfera, então há uma teleconexão, se conecta o fenômeno que começou no oceano e vai ter efeitos, vai reverberar no comportamento da atmosfera. E isso modifica o regime de precipitação em todo o planeta, trazendo mais chuva aqui para o sul. O contrário, se nós tivermos um resfriamento persistente de 2 a 3 meses nessa região, resfriamento de meio grau abaixo da média, pelo menos, e o mesmo vale para aquecimento, meio grau acima da média. Então, 3 meses com o oceano, com águas mais frias aqui no Oceano Pacífico Equatorial, a atmosfera começa a reagir a esse resfriamento e reduz a chuva aqui no sul do Brasil. Além disso, no Rio Grande do Sul, nós temos uma correlação direta com o comportamento dessa região Ninho 1+2, que fica próxima aqui à América do Sul. Independente de ter El Niño ou Laninha, essa região também é importante sempre acompanhar e monitorar, porque tem impacto no regime de precipitação e no comportamento da temperatura aqui no Rio Grande do Sul. Ano passado, por exemplo, a primavera tinha essa região mais fria e nós tivemos ondas de frio tardias, que a Metsul alertou, inclusive o risco de geada tardia, porque essa região estava mais fria do que o normal. Além disso, nós temos aquilo que a gente chama de SOI, Índice de Oscilação Sul, que é a diferença de pressão entre Darwin e Tahiti. Quando esse índice está positivo, ele é um indicativo aí de potencial de laninha. Quando está negativo, potencial de El Niño. Eu vou detalhar mais daqui a pouco. E também o índice, o dipolo do Oceano Índico, que é justamente a diferença de temperatura na superfície do Oceano Índico aqui entre a região do Oceano Índico Oeste e Leste. Positivo quando aqui está mais quente do que essa região. Também vou detalhar logo a seguir. Então nós temos aí pelo menos 3 vetores importantes que a gente tem que analisar o comportamento deles para entender como vai se comportar a chuva nos próximos meses. Começando então pelo índice de oscilação sul, aqui a gente botei aqui um gráfico desde 2012. Então, o último episódio que nós tivemos mais significativo de laninha foi em 2012, de 11 para 2012. Vejam, esse índice, o índice de oscilação sul, ele estava positivo, então tinha um indicativo aí, contribuía para a formação de laninha, formação e manutenção de laninha. Depois começou a ter declínio aqui de 2015 para 2016, nós tivemos o Super El Niño, que trouxe excesso de chuva, enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Esse índice estava negativo, olha, saiu de mais 20 lá em 2012 para menos 20 aqui em 2015, 2016. Nesses últimos 2, 3 anos tem oscilado bastante e a gente vai ver agora como é que está esse índice desde janeiro de 2018. A gente vê realmente que oscilou bastante, estava negativo agora no mês de abril, mas começando a ficar positivo. Então aqui um indicativo, uma condição favorável à formação de um episódio de laninha, o que a gente vai detalhar um pouco mais aí bem mais ao longo da apresentação. Aqui também para mostrar como é que se comportou mês a mês aqui esse índice. Ele estava positivo em janeiro, fevereiro com 2,2 negativo, março menos 5,2, 0,5 em abril. Então a gente vê que os últimos 3 meses esse índice está negativo, numa condição favorável à formação e manutenção de um episódio de laninha. O dipolo do Oceano Índico, aqui um outro esquema só para explicar melhor. Então a fase positiva desse dipolo é quando a temperatura aqui próxima à África do Sul está mais alta do que aqui na região da Oceania. Isso é a fase positiva do dipolo do Oceano Índico, e o contrário, fase negativa, quando a temperatura aqui está abaixo da média e se contrapondo, né? Por isso que se chama de dipolo, uma área
positiva e uma área negativa. Inverte aqui o sinal quando essa região aqui está negativa em relação a essa, em termos de temperatura da superfície do oceano. No ano passado, nós tivemos no mês, na primavera, esse dipolo positivo, cerca de 2 graus acima da média, foi um valor mais alto de todo o monitoramento histórico da região do dipolo do Oceano Índico. Aqui passou um pouco de 2 entre julho de 2019 e janeiro, então foi mais ou menos no mês de outubro. Quando esse índice está positivo, ele acaba desfavorecendo a chuva no centro do país, e aqui no Brasil a gente sabe, quando diminui a chuva no centro do país, o canal de umidade da Amazônia se volta para o sul, para a região da Bacia do Prata, ali na Argentina, Uruguai, e pega também Rio Grande do Sul. E para mostrar o que aconteceu, aqui eu coloquei o mapa de desvio, anomalia de precipitação em outubro de 2019. Áreas em laranja onde choveu abaixo da média, áreas em azul onde choveu acima da média. Nesse período, então, que nós tivemos um dipolo aqui, repetindo, positivo, justamente na primavera de 2019, choveu mais aqui no sul do Brasil. Nós tivemos volumes aí até de 100 a 200 milímetros acima do normal em outubro do ano passado. E isso diminuiu bastante a chuva aqui com esse dipolo do Oceano Índico positivo. Então, é um vetor importante para monitorar aqui a chuva. Qual é a previsão para os próximos meses? Ele se apresentou dentro da média aqui, nesse intervalo em branco aqui nesses últimos meses. E agora mostra que vai cair um pouco aqui nos próximos meses. Então, mas também não muito, né? Um índice negativo aqui entre julho e agosto, o que poderia diminuir, inibir um pouco a chuva aqui no sul do Brasil. Então temos aí já uma informação aí, o dipolo do Índico negativo, agora mais para o final do inverno, o que pode inibir um pouco a chuva aqui no sul do Brasil. Em relação ao Ninho e Laninha, eu vou detalhar um pouco mais aí ao longo da apresentação. Um outro índice importante, mas que seria mais importante numa apresentação presencial, porque essa palestra é gravada e o dado não vai ser exatamente atualizado, é a oscilação Madden-Julia, que você já deve ter ouvido falar, que também é uma grande área de instabilidade, de uma forma bem simples, que se forma lá no Oceano Índico, e essa grande área de instabilidade, ela viaja todo o planeta de oeste para leste, e tem uma determinada fase, são 8 etapas, mas tem uma determinada etapa que passa essa grande área de instabilidade sobre a América do Sul e pode reforçar uma situação já de chuva ou inibir uma condição de chuva. Então, ela sozinha não traz a chuva. Então, se tem um cenário favorável de chuva no Brasil, a chegada dessa grande área de instabilidade, ela pode reforçar essa situação. E olhando a projeção, ela é de médio prazo, ela não é muito extensa, há uma situação aqui positiva, justamente aqui no mês de junho, mais ou menos na primeira metade do mês de junho, há uma condição aqui, uma fase favorável à chuva no sul do Brasil, aqui no Brasil. Então nós poderemos ter, se no mês de junho existirem outros vetores trazendo a possibilidade de chuva, com o Madden-Julia atuante, poderemos ter um reforço aí de um cenário mais positivo para a chuva, que é fundamental para nós aqui, para ter a recuperação dos efeitos da estiagem. Então é um outro vetor importante para a condição de chuva. E finalmente vamos falar então do Oceano Pacífico Equatorial, o principal vetor que é o que mais é abordado na mídia e de maior conhecimento aí do setor agrícola, que é a condição de neutralidade climática, El Niño ou Laninha. O Oceano Pacífico, é preciso ressaltar, é o maior oceano do planeta, então por isso esse vetor ele acaba tendo um peso maior até em relação aos outros, aí a SOI indiretamente está relacionado aí a El Niño e Laninha, o dipolo do Oceano Índico, a Madden-Julia, e mesmo tem outros índices aí, a O também, a oscilação antártica, o módulo anular, mas a previsão é de mais curto prazo, por isso que eu não incluí na apresentação. Então são muitas variáveis, é uma conta muito complexa para conseguir dizer se vai ter ou não chuva necessária que todos esperam. Então o que é o monitoramento do Oceano Pacífico? É justamente dividido essas 4 regiões, Austrália, América do Sul, a gente olha aqui o Oceano Pacífico Equatorial, a região principal é a Ninho 3.4, como eu expliquei, a gente tem que ver se tem aquecimento ou resfriamento persistente, e a Ninho 1+2, que é essa região mais próxima da América do Sul, muito importante aqui para o Rio Grande do Sul.
O que aconteceu nos últimos 12 meses em cada uma dessas regiões, então? O que a gente observa aqui na metade do mês de maio, a temperatura está bem dentro da neutralidade, aqui 3,4 está 0,2 positivo a temperatura, o desvio de temperatura está positivo, e também o desvio da TSM, da temperatura superficial do mar na região 1 mais 2 aqui próximo da América do Sul também está positivo. Mas olhando os últimos 12 meses, o que a gente observa aqui? Ninho 3,4. Lá na primavera do ano passado teve um resfriamento, depois aqueceu o Oceano Pacífico Equatorial, Central, 3,4, e agora começa a cair nas últimas semanas. Então a temperatura está caindo no Oceano Pacífico Equatorial, ou seja, está acontecendo um resfriamento. Isso já é fato, isso não é previsão ainda. E na região 1 mais 2, que é muito importante para a gente, como eu falei, ano passado ela esteve com águas mais frias e por isso tivemos frio tardio no ano passado, no ano de 2019. Depois também houve um aquecimento e vejam, nas últimas semanas também está tendo um resfriamento no Pacífico Leste. Além disso, isso aqui é um mapa de como é que está o comportamento da água subsuperficial do Oceano Pacífico. Então são as piscinas de águas na parte mais profunda do oceano. E toda essa água que está aqui na parte mais profunda, ela ainda vai emergir para a superfície. O que a gente observa aqui nas últimas semanas, nós temos aqui piscinas de águas frias subindo em direção à superfície. Então isso aqui também não é previsão ainda, isso é dado registrado. Então toda essa água mais fria que está aqui na parte mais profunda do Oceano Pacífico, ela está subindo e nas próximas semanas vai emergir. E o que vai acontecer? O resfriamento de toda a porção superficial do Oceano Pacífico. Então, no curto prazo, o resfriamento ele é inevitável, porque toda essa piscina de água fria ela vai emergir e vai provocar esse resfriamento do Oceano Pacífico Central e Leste, porque a gente observa aqui que essas manchas aqui de águas mais frias estão também na parte leste, e aqui seria a região 3,4. Isso ainda é no campo da observação. Como se comportou essa região, então, 3,4 aqui desde 82, né? A gente teve aqui o Super El Niño de 97 e 98, a temperatura do Oceano Pacífico chegou a 2,5, 2,3. Depois tivemos aqui em 2015, Super El Niño passou até de 3, chegou a quase 3 graus aqui, ó. A temperatura da superfície do mar ficou 3 graus acima da média na região Ninho 3,4. Parece pouco, só 3 graus acima da média, mas você tem que imaginar que é o Oceano Pacífico, é o maior oceano do planeta, para gerar um aquecimento de 3 graus numa pequena área do Oceano Pacífico, isso dispensa uma energia muito grande, isso não é comum. Então, como destaque aqui, o El Niño de 82, 97 e 2015. Laninha nós tivemos aqui em 88, um episódio significativo, em 2000, 98 e 2000, depois em 2008 e 2011 para 2012. Então foram os episódios de Laninha mais significativos aí dos últimos anos. O resfriamento mais evidente nós tivemos aqui de 88 para 89, algo em torno de 2,5 graus de temperatura abaixo da média histórica no Oceano Pacífico Central. Isso aqui é um gráfico também que vocês devem estar acostumados, que é a projeção, a probabilidade a cada trimestre aí pela frente de termos El Niño, que seriam as barras aqui em vermelho, de termos neutralidade, as barras em cinza, ou Laninha, as barras em azul. O que a gente observa olhando esse gráfico? Que há uma crescente nas barras em azul, estão cada vez com probabilidades maiores para os próximos meses, na medida em que diminui a probabilidade de neutralidade e de El Niño. Principalmente aqui a partir de julho. Julho, agosto, setembro, a probabilidade de Laninha é maior do que El Niño, e isso vai crescendo aqui até novembro, dezembro e janeiro de 2021. Então a probabilidade de um episódio de El Niño está aumentando para os próximos meses. Isso aqui é a projeção de 22 modelos dinâmicos e estatísticos, a probabilidade do resultado da solução desses 22 modelos. Aqui uma outra forma de ver o mesmo cenário, aqui está a linha de previsão para a região Ninho 3,4, previsão da temperatura superficial do Oceano Pacífico na região 3,4. O que tiver acima dessa linha vermelha é projeção de aquecimento
do Oceano Pacífico acima do patamar mínimo de El Niño. O que estiver abaixo da linha azul é a projeção de resfriamento no Oceano Pacífico Central no patamar mínimo de Laninha. Vejam que boa parte da solução desses gráficos está justamente aqui, no patamar de neutralidade. Chega perto do mínimo de El Niño, chega perto do mínimo de Laninha, mas a predominância ainda é de neutralidade na solução desses modelos, também por trimestre, que vai até dezembro, janeiro e fevereiro de 2021. Então, a grande maioria dos modelos ainda está no campo da neutralidade. Eu vi muita gente já no ano passado falando que o episódio de Laninha é certo para esse ano. Não é bem assim. Até porque, deixa eu ver se eu coloquei aqui, aqui vamos mais uma probabilidade aqui. Aí seria a cada trimestre aqui a gente vê neutralidade chegando a 58%, 52%, aí caindo para 40%, 37%, por exemplo, outubro, novembro, dezembro, 37% de probabilidade de Laninha, 41% de neutralidade e 22% de El Niño. Então ainda, embora o empate acontece em novembro, dezembro, janeiro de 2021, o empate aqui entre Laninha e neutralidade. Mas nós temos nesse momento o que a gente chama de barreira de previsibilidade. Isso aqui eu tirei do site de previsão da Austrália. Na Austrália, os institutos americanos eles consideram o mínimo para El Niño e Laninha 0,5. Então 0,5 positivo, ou seja, anomalia acima da média de temperatura 0,5 é o patamar mínimo de El Niño. E 0,5 abaixo da média é o patamar mínimo para Laninha. O Instituto Australiano ele é mais conservador, ele considera a partir de 0,8. E a Metsu gosta muito de acompanhar os resultados, as discussões meteorológicas e científicas do modelo do Instituto Australiano, porque eles são mais conservadores e geralmente são os primeiros a trazer um indicativo mais certeiro se vai ter um episódio de El Niño ou de Laninha. E eles chamam esse período agora de barreira de previsibilidade. Eu coloquei aqui direto do site deles em inglês, traduzir para ficar mais fácil. Então o que eles falam? As previsões do ENSO feitas durante o outono tendem a ter menor precisão do que as previsões feitas em outras épocas do ano. Portanto, as previsões atuais do ENSO devem ser usadas com alguma cautela. Então, principalmente agora, nesse período aí de março a junho, o índice de confiabilidade nessa projeção aí de El Niño e de Laninha é baixo. Nós estamos num período de transição aqui no hemisfério sul, um período de outono, ele é um período de baixa confiabilidade na previsão. Então não dá para se afirmar categoricamente que teremos um Laninha se configurando no segundo semestre. Há grandes indicativos, há grandes possibilidades disso acontecer, mas ainda não é uma certeza de 100%. Então é preciso ficar atento aí a isso. Segundo o Instituto Australiano, a projeção realmente é de queda de temperatura, mas veja aqui, o 0,8 fica no limite aqui entre agosto, setembro e outubro, a projeção de resfriamento no Oceano Pacífico Central. Aquela região Ninho 3,4 fica no limite de um Laninha fraco. A probabilidade, segundo o Instituto Australiano, de nós termos aí resfriamento e neutralidade ou mesmo aquecimento, baixa a zero probabilidade de um El Niño, grande parte, chega a 56% aqui em outubro de 2020, a projeção de nós termos neutralidade e 43% de probabilidade de termos um evento de Laninha. Então vejam que ainda predomina a probabilidade de neutralidade em relação a Laninha, embora a gente observa que está crescendo essa possibilidade. A cada semana a gente acompanha aí a projeção e vê que está crescendo a possibilidade de Laninha. Aqui a projeção do NCEP, do modelo americano, para os próximos meses, colocando aqui um resfriamento maior entre outubro e janeiro. Então, mas também vejo um patamar aqui, essas são as últimas rodadas, um patamar muito próximo do mínimo de Laninha, um Laninha fraco mesmo e por um período curto. E aqui a projeção para a região +2, que é importante, sobretudo para o Rio Grande do Sul, mesmo não tendo configurado um evento de Laninha, também mostrando um resfriamento aqui a partir de agora.
Então, agora a partir de junho, a tendência é de resfriar aquela região e permanecer mais frio do que a média praticamente durante todo o inverno e a primavera, o que pode potencializar a chegada de massas de ar polar aqui no sul do Brasil. E geralmente massas de ar polar também estão associadas a frentes frias intensas. Então, a partir dessa informação, essa é a projeção que a gente tem. Olhando aqui de um mapa espacial, a projeção da TSM equatorial para junho, essa é a região aqui de monitoramento, então aqui é a região Ninho 3.4, aqui é a região 1+2, observa-se o que a gente chama em meteorologia de língua de águas mais frias, então uma configuração de um laninha clássico, onde há o resfriamento desde a região leste até a região mais próxima aqui da Austrália. Então toda essa porção do oceano resfriando rapidamente agora a partir de junho. Então, é claro, aquilo que eu falei, é necessário pelo menos 2-3 meses desse resfriamento para que aí a atmosfera aqui no Rio Grande do Sul comece a entender que tem um laninha influenciando o regime de precipitação e de temperatura. E aí, olhando a projeção para o trimestre junho, julho e agosto, a gente vê realmente a sustentação desse resfriamento com temperatura entre 0,5 e 1 grau abaixo do normal em toda a porção leste e central do Oceano Pacífico. Então, realmente configurando um episódio de laninha nesse período aqui de junho a agosto no oceano. Então o oceano configura um episódio de laninha. A atmosfera vai responder esse resfriamento provavelmente a partir de agosto. Então mais para o final do inverno é que devemos ter a influência então de um laninha se realmente ele se configurar. E aí o que isso significa em termos de chuva e temperatura eu vou explicar agora na próxima etapa da palestra. Nesta etapa da palestra, eu vou falar então do comportamento, da perspectiva de chuva para os próximos meses e também da temperatura. Bom, a gente já viu aí ao longo da palestra que nós tivemos uma estiagem severa, histórica nos últimos 6 meses, data aí de 70, 50 anos, a pior estiagem que afetou o Rio Grande do Sul, sobretudo em relação aos seus efeitos na quebra de safra, no nível dos rios em todo o estado. Maio marca o início da recuperação hídrica no Rio Grande do Sul, a chuva começou a acontecer mais forte, mais generalizada neste mês de maio, então isso é um marco aí da virada na chave, sai desse período seco para um período mais chuvoso. Além disso, os vetores que a gente avaliou, né, a SOI, o índice de oscilação sul, começando a ficar positivo, num indicativo aí favorável à laninha. O dipolo do Oceano Índico negativo, desfavorável à chuva por aqui, num cenário também aí, dependendo de outras variáveis, e o índice de oscilação sul, uma crescente probabilidade de termos um episódio de laninha nos próximos meses. Não, como eu falei, a gente está numa barreira de baixa previsibilidade, então ainda não é no campo da certeza. A gente vê essa crescente evolução do resfriamento previsto para os meses, sobretudo de primavera, se configurando um El Niño hoje, o que a gente enxerga hoje, um El Niño fraco, dentro aí de um patamar muito próximo de neutralidade fraca ou neutralidade fria, que a gente chama quando as águas estão frias, mas não chega a configurar um episódio de laninha. E se acontecendo, o que os modelos colocam um período curto, um laninha curto e que não deve aí ter um período muito longo, de muitos meses, não mais o segundo semestre de 2020, talvez começo de 2021, e já voltando a um patamar de neutralidade climática. Em chuva, em termos de chuva, o que isso significa? Então vamos começar primeiro pela projeção dos principais modelos atmosféricos do mundo todo e vamos avaliar a previsão por trimestre. Então a gente vai começar pelo modelo IRI, a gente tem aqui a probabilidade para o período de maio, junho e julho. Qual é a probabilidade de chuva acima da média nas áreas em verde, abaixo da média nas áreas em marrom ou amarelo. Na parte branca do mapa, indicativo de chuva dentro da média histórica para o período. Então, o que nós temos aqui para o período de maio, junho e julho é a probabilidade mais alta de termos chuva acima da média aqui na região de Getúlio Vargas, até tem um sinal positivo ali na altura de Santa Catarina, então uma pequena chance até de chuva acima da média, que eu acredito que vai se confirmar um cenário até de chuva acima da média, somando maio, junho e julho, o que daria em média 500, 600 milímetros de precipitação. É um volume bem razoável. O déficit hídrico dos últimos 6 meses está em torno disso, então a gente consegue equilibrar a balança aí de chuva. E o interessante olhar que boa parte do Brasil com essa probabilidade de chuva dentro da média, alguns pontos aqui
chuva abaixo da média, principalmente a parte norte, que tem tido chuva excessiva aí nas últimas semanas, nos últimos meses. Indo para o modelo britânico, ele é um pouco diferente, ele fala de anomalia de precipitação. Então, o quanto vai chover acima da média não é probabilidade. Probabilidade aí é de percentual, mas aqui é o quanto que vai chover acima ou abaixo da média histórica para o período de trimestre também. As cores de verde e azul é onde há previsão de chuva acima da média, as áreas em marrom, mais escuro, ou vermelho, chuva abaixo da média. Então, para o período, segundo o modelo britânico, a projeção para maio, junho e julho, o indicativo é de chuva acima da média, pegando principalmente Santa Catarina, e aí na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, com um indicativo forte de chuva acima da média no trimestre maio, junho e julho, para este período na região de abrangência aí do Sindicato de Getúlio Vargas. Então, um cenário otimista realmente de recuperação hídrica nesse próximo trimestre. Quando a gente vai avaliar junho, julho e agosto, a gente vê um padrão parecido, chuva acima da média em grande parte aqui do sul, ainda esse sinal mais positivo na região de Santa Catarina, então indicando aí para a região de Getúlio Vargas volumes acima da média histórica, volumes bem razoáveis nesse período. Agosto geralmente é o mês de diminuição de chuva. Quando a gente vai ver aí julho, agosto e setembro, aí inverte o sinal. Aí a gente observa que a projeção, quando entra já a primavera, a transição, né, de agosto para setembro, a primavera climática, já uma inversão do sinal, e aí começa um período mais seco, e quando entra justamente agosto e setembro. Então isso nos dá um indicativo que a gente já desconfiava, de toda a probabilidade que a gente vê no Oceano Pacífico, de que haverá uma diminuição quando começar a primavera. Dessa transição aí do inverno para a primavera, a chuva diminuir. Então essa é a projeção do modelo britânico. O modelo IRI com a probabilidade de chuva dentro acima da média entre maio, junho e julho. O modelo britânico concorda com isso, mas carrega um pouco mais na chuva nesse trimestre, maio, junho e julho, junho, julho e agosto, mas quando pega julho, agosto, setembro, há uma diminuição da projeção aí de chuva para o Rio Grande do Sul. Principalmente a metade norte, claro que eu estou focando mais na região de abrangência do sindicato, áreas do sul e do oeste, mesmo no trimestre junho, agosto, setembro, tem um sinal positivo ainda, e é importante porque essa região da campanha da Zona Sul é que tem mais sofrido com a estiagem, e mesmo no mês de maio não choveu muito lá para mudar esse cenário. Quando a gente vai para o modelo japonês, observando o trimestre junho, julho e agosto, a escala de cor muda um pouco, mas aqui áreas em marrom, chuva abaixo da média, áreas em verde, chuva acima da média. Então vamos para a projeção junho, julho e agosto de 2020. Aqui a região do sul do Brasil com um sinal positivo também, com projeção de chuva acima da média nesse trimestre junho, julho e agosto, concordando com o que o britânico estava mostrando. Quando a gente avança para setembro, outubro e novembro, vamos ver se está certo isso aqui. Isso. Setembro, outubro, novembro, já pegando os meses de primavera, já inverte o sinal, no mesmo indicativo do que o modelo britânico. Vou ficar mostrando o mapa aqui. A gente tem aqui essa chuva, projeção de um desvio negativo, ou seja, de chuva abaixo da média no período de primavera. Então, já possivelmente reagindo ao resfriamento no Oceano Pacífico, que a gente mostrou que ele acelera, ele é rápido agora em junho, mas a gente está num campo de neutralidade, meio indeciso, mas em junho realmente começa a ter esse resfriamento rápido, evoluindo rápido, julho e agosto. Então, parece já que os modelos já estão, no campo da chuva, há uma reação rápida a isso. Quando a gente vai para dezembro, janeiro e fevereiro, esse sinal também continua abaixo da média. Preciso ressaltar, isso é projeção climática para os próximos meses. Esse é um momento muito sensível, pouco sensível dos modelos. O que isso quer dizer? Aquilo que eu falei, aquela barreira de previsibilidade. Então, pode mudar bastante essa projeção, isso não é certeza. Aliás, em previsão do tempo nunca é. Mas neste momento, pelo menos até junho, o campo da certeza ele é menor. Então, é preciso atualizar essa projeção. Eu vou mandar no mês de junho, final de junho, uma projeção atualizada de tudo isso que eu estou falando agora, para vocês se atualizarem e tomarem a melhor decisão, principalmente no que diz respeito à instalação da safra
de verão, ali o milho safrinha ali por setembro, a soja depois mais para novembro e dezembro. Então a gente vai voltar a conversar sobre isso, espero até que seja presencialmente, que não seja gravado, mas se tiver que ser gravado não tem problema, a gente vai trazer essa informação. Então preciso fazer essa ressalva, a gente está trazendo, particularmente eu, nem toda a minha equipe concorda, mas eu acho que se a gente tem uma informação a gente tem que passar. Então, essa informação que nós temos hoje. Mas vocês que estão recebendo essa informação precisam ter consciência que isso pode mudar. Então, eu estou trazendo todas as informações que a gente tem de forma transparente, mas deixando claro que a gente precisa atualizar essa informação. Não é por acaso que a rádio, a TV, os jornais têm previsão todo dia, porque muda. E a projeção climática, então, nem se fala. Então, ainda não estamos no campo da certeza. Indo para o modelo CFS, mais comum aí em previsão do tempo, também por trimestre. O que nós temos aqui? Para o período de junho, julho e agosto, uma projeção aqui que tem mudado no site da Metsu, metsu.com, a gente atualiza diariamente o modelo CFS e muda bastante, por isso que eu falo que a gente tem que atualizar. E o que nós temos aqui para o trimestre? É bem interessante, ele faz com que a parte central do estado do Rio Grande do Sul, a projeção é de volume de precipitação dentro da média histórica, é até um pouco abaixo, aqui um sinalzinho, até um pequeno desvio aqui de chuva abaixo da média no Vale do Rio Pardo, mas os extremos norte e sul com chuva acima da média, o que contempla aí a região de Getúlio Vargas, a região de abrangência do sindicato. Então, continua no modelo no CFS, junho, julho e agosto, com perspectiva de chuva acima da média nessa região específica. Quando a gente vai para julho, agosto e setembro, a gente vê que amplia essa área de chuva dentro da média. Então, vou botar aqui de volta para vocês verem. Olha aqui, é mais ou menos uma faixa de um dedo entre julho e agosto. E quando vai para julho, agosto e setembro, olha, vejam, essa área ela aumenta. Então, fica mais próximo da divisa com Santa Catarina, a projeção de chuva acima da média, e mais próximo da fronteira com o Uruguai também. Então, ainda continua julho, agosto e setembro. Então, o modelo o CFS ainda não está reagindo tanto à possibilidade de um laninha quanto os outros modelos que secam mais rápido ali no final do inverno. Quando a gente vai para setembro, outubro e novembro, aí sim, aí já começa pelo oeste, aqui Campanha e Sul, a diminuir a chuva. O norte do estado ainda dentro da média histórica, então ele está um pouco mais conservador em relação à solução dos outros modelos, do britânico, do japonês. Então ele conserva ainda um pouco a chuva dentro da média, pelo menos aí na região. E agora vamos mês a mês. Vamos ver mês a mês aqui para o sul do Brasil mais específico. Então, o mês de junho, modelo CFS, colocando aqui essa faixa norte do estado, com volumes de 20 a 40 milímetros acima da média na região do sindicato, e ainda com chuva abaixo da média, então região da Campanha e Zona Sul, pela projeção do CFS, ainda sofrendo um pouco mais com estiagem. Quando a gente vai para a projeção do modelo da NASA, para comparação, ele coloca aqui o mês de maio com chuva acima da média, que provavelmente vai se confirmar este cenário. Depois nós temos o mês de junho ainda com chuva acima da média, julho já diminuindo a projeção mensal do modelo da NASA, e aí agosto, setembro, outubro com chuva praticamente abaixo da média. Quando a gente avança para novembro, dezembro, janeiro também. Então, a solução do modelo da NASA mensal, ela está de acordo com a solução que a gente viu aí do modelo britânico, do modelo japonês e mesmo do IRI. Voltando aqui para a projeção mensal do modelo do CFS, para o mês de julho, a área de chuva acima da média é mais abrangente e chega também ao sul do estado, extremo sul dentro da média, o que não é ruim, porque o mês de julho é um dos meses mais chuvosos da climatologia do Rio Grande do Sul. Então, em média, uns 200 milímetros aqui a gente deve ter para a região da faixa norte aqui do estado, pegando a área de abrangência do sindicato de Getúlio Vargas. Indo para o mês de agosto, ele ainda tem um cenário otimista, vejam que já começa a secar aqui no Paraná e parte do oeste catarinense, mas ele ainda conserva a chuva dentro da média e acima da média em grande parte do Rio Grande do Sul, mas essa projeção é atualizada diariamente, a gente vê que muda bastante. Olha o mês de setembro, bem de acordo com o que os modelos têm indicado, vejam volumes abaixo da média histórica em todo o sul do Brasil, então o mês de setembro, que é o mês que marca justamente a transição do inverno para a primavera,
começando a secar. Outubro, ainda há uma indefinição. Outubro a gente tem que lembrar que é um mês também de alta frequência de tempestades, com chuva excessiva muitas vezes, que pode levar à média histórica, mas tem muita coisa para acontecer até lá. Então a gente vai no modelo CFS até o mês de outubro. Em síntese, o que nós esperamos aí, a Metsul, avaliando todos os vetores, avaliando todos os modelos atmosféricos, isso é o nosso prognóstico. A gente colocou aqui todas as informações para vocês terem em mente de tudo que a gente analisa, a gente não deixa passar nenhum detalhe. Então, a projeção é de que o inverno ele começa mais chuvoso e períodos de chuva excessiva poderão ocorrer, períodos curtos de chuva excessiva, que é normal também no inverno, às vezes uma frente fria fica por 3, 4 dias seguidos aqui, despeja água, isso pode acontecer. O começo do inverno. Então a gente viu mesmo que os modelos estão indicando isso, né? Junho, o inverno começa dia 20, junho, julho e ainda agosto. As últimas semanas da estação, as últimas semanas de inverno, terão a redução da chuva. Então a gente acredita que aí as últimas semanas, já de agosto para setembro, a chuva começa a diminuir. A primavera com risco de ficar abaixo da média, mas é preciso reavaliar essa projeção, como a gente tem falado. A gente está num momento ainda que os modelos não são muito sensíveis ao comportamento do Oceano Pacífico, então a gente precisa reaver essa projeção em princípio. E o mesmo acontecendo para o verão. É muito cedo, porém o que se desenha hoje é chuva abaixo da média histórica para os meses de verão na região. Mas é muito cedo, muita coisa pode mudar. E se a gente ficar num campo de neutralidade fria, por exemplo, né, o Oceano Pacífico mais frio, mas não chegando a ter força para a laninha, outros vetores podem se sobressair, inclusive o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico tem uma contribuição e pode muitas vezes até neutralizar a influência do Pacífico. Então a gente ainda está num campo de incerteza da primavera para o verão, mas tudo indicando que poderemos ter chuva abaixo da média. Nesse momento, esse é o indicativo. A gente vai reavaliar isso. Vamos para a temperatura, então. A temperatura também vai ter uma influência importante desses vetores todos que a gente analisou. A perspectiva aqui mensal para o mês de junho, temperatura em torno da média histórica, aqui cerca de 0,25 acima da média, então é uma condição de temperatura dentro da média. O mês de junho é o segundo mais frio na climatologia gaúcha. As noites são longas, começa o solstício de inverno no dia 20, então isso significa que nós teremos a incursão de poderosas massas de ar polar, comparado ao ano passado, certamente o mês de junho mais frio, como já foi o mês de abril, mais frio do que 2019, já foi o mês de maio, com maior episódios de temperatura negativa ou próximas de zero, e o mês de junho está se encaminhando para um cenário também de frio mais presente. Não quer dizer um inverno rigoroso, mas o frio estará presente. Teremos maior quantidade de dias com frio no Rio Grande do Sul e na região de Getúlio Vargas. Para julho, o desvio é um pouquinho maior, aqui em torno de 1 grau, ou seja, a temperatura um pouco mais acima da média, mas ainda é pouco para o mês, não descarta. Porque como isso aqui é média de um mês inteiro, de 31 dias, então pode ser que tenhamos uma massa de ar polar com 5 dias de temperatura negativa e depois há um período de 25 graus ou temperatura mais alta, que no final das contas, na média, a gente fica com algo em torno ou acima da média, mas vai ter períodos curtos de frio ainda no mês de julho, condição natural. A climatologia mostra que é o mês mais frio de todo o ano, então um pouquinho acima da média não descarta frio. Nós teremos períodos de frio, mas não devemos ter uma frequência tão grande, não se desenha um inverno rigoroso. Agosto é normal, nós temos períodos de calor em agosto, os veranicos tardios, né, de agosto, que acontecem muitas vezes com situações de bloqueio atmosférico, então há um reforço aqui no desvio positivo da temperatura de agosto, nos trazendo essa possibilidade, então, de um agosto um pouco mais quente. A partir de então é pouco confiável, porque mostra setembro com temperatura acima da média e outubro também, mas aí provavelmente o modelo no aspecto da temperatura não está reagindo ao resfriamento do Oceano Pacífico. Na medida em começar a ter resfriamento em junho, julho e agosto, provavelmente setembro e outubro nós teremos aí aquele frio tardio e a perspectiva de que essa previsão certamente vai mudar diante do cenário que está se desenhando. Então a previsão de temperatura para os próximos meses, o inverno com tendência de temperatura dentro da média, um pouco acima, mas não descartando períodos de frio intenso, com geada, quem sabe até algum episódio de neve acontecendo no estado. Isso a gente só consegue precisar no curto prazo. O inverno de 2020 mais
frio do que 2019, até porque ano passado nós tivemos El Niño, né? Então esse ano um período de neutralidade para Laninha, isso traz realmente uma probabilidade maior de frio. Massas de ar polar irão trazer períodos de frio intenso, em geral curtos períodos, como já vem acontecendo aí nas últimas semanas. Um inverno com grande variabilidade térmica, o que é normal aqui no Rio Grande do Sul, a gente está numa região de transição climática, a gente tem influência de massas de ar quente, massas de ar frio o ano inteiro, e é o que devemos ter no período de inverno. E isso aqui é o mais importante. Isso aqui é importante. Se configurando esse cenário de rápido resfriamento do Oceano Pacífico, leste e central a partir de junho, se mantendo, se sustentando esse resfriamento. Isso aqui é muito importante. Risco de geada tardia. Ano passado a gente teve frio tardio, mas estava só uma partezinha do Oceano Pacífico mais fria, e esse ano o risco é maior. É maior porque a gente vê toda aquela porção do Pacífico ali que eu mostrei, mais frio do que a média, e isso vai impactar na temperatura. Então o risco de geada tardia, ou até mesmo muito tardia esse ano, ele é alto diante do cenário que se desenha agora. Outra situação que também nós vamos atualizar lá no final do mês de junho, trazendo um complemento aí dessa palestra, dessa informação que a gente está levando para vocês hoje. Então daqui um mês, 40 dias, a gente faz uma atualização se esse cenário realmente se configura, se vai se concretizar, principalmente no que diz respeito à Laninha. Então o que eu tinha para apresentar era isso, espero que de alguma forma possa contribuir de forma positiva, seja para diminuir o risco na lavoura, no investimento de vocês, seja para trazer alguma informação nova que possa melhorar esse planejamento. E reforço, infelizmente a gente não está pessoalmente conversando, então mande as suas dúvidas, o pessoal me passa por WhatsApp, eu gravo outro vídeo ou respondo na forma de áudio mesmo, mas a gente quer levar a melhor informação, o melhor conteúdo mais completo aí para que você possa realmente usar no seu dia a dia. Agradeço mais uma vez o convite e espero aí poder ter contribuído um pouco com as suas dúvidas, aí, com seus anseios em relação à previsão para os próximos meses.